Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, e começamos mais um programa para falar de varejo, consumo, distribuição, hospitalidade, ambiente de negócios. E hoje o papo vai ser uma delícia, e vai ser uma delícia saudável. No primeiro bloco aqui do Varejista eu recebo Bruna Pavão, que é fundadora e CEO da Saudabi, que é uma agência de marketing, uma consultoria especializada nesse mercado de saudabilidade. Então, antes de qualquer pergunta, primeiro de tudo, Bruna, muito obrigado pela sua presença e por aceitar o convite de estar aqui no Varejista com a gente. Obrigada a você, Rodrigo. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo, que eu vivo já há mais de 10 anos. Se ela ama, então, eu já posso perguntar o que eu quiser desse assunto, porque ele é um assunto bastante polêmico, as pessoas têm aderido cada vez mais a esse tipo de alimentação. Vamos ver se a gente consegue, nesse bloco, uma duração média de quase 30 minutos, ter um papo bem profundo e, assim, trazendo as dúvidas e as perguntas, os pontos mais polêmicos a respeito disso. E eu já começo na seguinte linha. Quando a gente fala de alimentação saudável, o que a gente quer dizer com saudável? Por que eu estou te perguntando isso? Você vai entender. Tem gente que fala assim, carne não é saudável. É legal você ser vegetariano ou vegano, porque você tem a carne vermelha e começam os famosos mitos da alimentação saudável, né? Uma hora pode ovo, outra hora não pode mais ovo. Uma hora pode carne, outra hora não pode mais carne. Claro que eu estou citando carne e ovo aqui apenas como primeiro exemplo. Então, minha pergunta para você inicial é, o que é uma alimentação saudável? Tá, eu vou até sair um pouco da alimentação, tá? Eu vou começar falando o que é saudabilidade. Boa. Porque a saudabilidade é tudo relacionado ao que uma pessoa busca como bem-estar para o dia a dia. Tá. E aí a gente tem a alimentação, só que a gente também tem atividade física, a gente também tem práticas de wellness, é a pessoa buscar, sei lá, ir no spa para poder relaxar, é você buscar uma leitura para você relaxar. Tocar um instrumento musical. Tocar um instrumento musical, fazer uma atividade física, é tudo que você busca como hábito no seu dia a dia para você se tornar mais saudável. É tudo que você busca para o seu bem-estar. Ou seja, o conceito de saudabilidade, ele não reside especificamente em alimentação. Exato. Exatamente, é isso mesmo. Só que a grande maioria das pessoas acredita que a saudabilidade está atrelado à alimentação. Então, não que não esteja, mas não é apenas. Não é apenas, exato, não é apenas a alimentação. E eu entendo isso porque é um mercado ainda, não está muito maduro esse mercado, é um mercado ainda muito em crescimento, né? Ele é um mercado novo. A gente até na Saudabi, a gente divide esse momento da saudabilidade em 3 eras diferentes. A primeira era, que é a era lá nos anos 2000, você vai entender. É engraçado que ela fala lá nos anos 2000, como se fosse alguma coisa muito distante, a gente tá falando de 20 e poucos anos, mas vamos lá. Mas que muita coisa já mudou. Mas eu tô falando que é engraçado porque é isso, é lá nos anos 2000. Mas... É que tanto, eu vou falar das 3 eras e você vai ver como que mudou de uma era para outra. Isso, 3 eras em 24 anos. Exato. Olha exato. Lá, vamos lá, 3 eras. Então, primeira era, que é lá nos anos 2000, é uma era muito focada em emagrecimento e estética. O Brasil, ele é o 3º maior país no mercado de estética do mundo. Então, é uma era que, lá atrás, todo mundo só consumia Herbalife. O auge era consumir Herbalife, né? Era esses suplementos mais em pó. Não era muito mais voltado para funcionalidade, e sim para que, eu vou tomar isso aqui e eu vou emagrecer. Era voltado para o emagrecimento. Emagrecimento. Não necessariamente de maneira saudável. Exato, exatamente. Primeira era. Primeira era isso. Segunda era, uma era ali entre 2010 e 2020, é uma era muito pautada no free from, no sem glúten, sem lactose, orgânicos, é tudo aquilo que era sem alguma coisa. E muito porque as pessoas começaram a ter acesso a exames clínicos de, eu tenho intolerância à lactose, tenho intolerância à proteína do leite, tenho intolerância ao glúten, né, sensibilidade ao glúten. Então começou um boom disso, né? Todo mundo falava isso e até quem não tinha começou a ter, né? Então foi uma era muito pautada nisso, porque aí a indústria começou a disponibilizar produtos sem glúten, sem lactose, que foram os claims mais fortes nesse momento. E aí vem a terceira era, que é pós-pandemia. A terceira era, ela vem uma era muito mais pautada em bem-estar. A gente até brinca que tem a tríplice do bem-estar, que é o equilíbrio entre corpo, mente e alma. Tá. Uma era no qual o consumidor, ele busca saber mais da origem dos produtos, das funcionalidades, de como é produzido. Então, no momento que a indústria começou, a gente que trabalha com marketing, a gente começou
a ter que criar conteúdos, a contar para o consumidor como que era produzido aquele produto. Porque o consumidor começou a demandar muito isso. Ah, beleza, eu estou consumindo aqui um shake, um suplemento, mas como que foi produzido isso? Né? Quais são os ingredientes? O que tem de funcionalidade nisso? E essa era se permeia até hoje. E é engraçado isso que você está dizendo, porque se a gente voltar nessa era que você falou lá em 2000, tá, nos anos 2000, eu não me lembro as datas, por favor, se você lembrar, se o pessoal depois de casa lembrar, mandar mensagem, eu agradeço bastante, mas que assim, se a gente pegar, por exemplo, refrigerante, podemos falar marca aqui sem nenhum problema, fica à vontade, tá? Você pega uma Coca-Cola, por exemplo. Inicialmente eu conhecia a Coca-Cola Light, não me lembro exatamente a data que isso veio aqui ao Brasil, acredito na década de 90, eu acredito que foi 1990, essa década, não sei que ano exatamente, mas por aí. Depois que veio a Coca Zero, creio eu, depois dos anos 2000. Né? Então, a gente já tinha uma perspectiva light, depois a perspectiva do zero. E o zero foi tomando conta. Eu lembro que o light tinha um gosto diferente, né? Não só na Coca, como outros produtos. Os próprios adoçantes, por exemplo, vinham ainda com fórmulas que deixavam gosto nos alimentos e as coisas foram diminuindo. Até, diminuindo, que eu digo, é essa questão do gosto, né? Mas até que os alimentos começaram a ir para o zero, né? Zero açúcar, zero lactose e zero um monte de coisas. A indústria vamos colocar na área da alimentação, a gente já fala do wellness e de outras coisas que você disse. A indústria percebeu que ou ela ia para esse caminho ou ela ficaria fora quando? E assim, quais foram as primeiras áreas, além do refrigerante que eu estou citando, que repercutiram assim no mercado e esses alimentos com zero alguma coisa começaram a se tornar mais relevantes? Tá. Então, nesse momento dos anos 2000, é esse momento do zero, dos produtos zero, né? E aí foi um boom no sentido de refrigerante, pães, laticínios. Laticínios é muito forte nisso, né? No zero, no sem a adição de alguma coisa, de açúcar, né? Tem um açúcar adicionado, né? Tem um açúcar adicionado, que normalmente eles utilizam os adoçantes, e aí os próprios adoçantes também vêm ganhando uma certa qualidade para tirar esse gosto residual dos produtos desse período, dessa era. Porque tinha um gosto residual muito forte, né? Você sabia, quando você consumia um produto zero ou light, você sabia que você estava consumindo um produto... Claro, e a gente nem está dizendo se o gosto era bom, médio ou ruim, mas que tinha ali o gosto, era fato. Era fato, é um gosto muito marcante. Só que conforme foi passando essas eras, o consumidor também ficou muito mais exigente em relação ao sabor dos produtos. Quando eu falo que ele foi se interessando mais por funcionalidades e como ele é produzido, ele foi tendo acesso a muito mais informações, né? Então ele passou a exigir mais da indústria de que o saudável também pode ser gostoso. Quem nunca ouviu falar, né? Ah, saudável não é gostoso, saudável é ruim, não é um produto bom, né? Então assim, e esse é o lado do consumidor, né? Que passou a exigir mais isso da indústria, e o lado da indústria é um lado de que começou a se aperfeiçoar, né? As áreas de P&D começaram a desenvolver ingredientes que agregassem mais sabor, além da funcionalidade para esses produtos. Por isso que hoje, quando a gente vai no mercado, a gente encontra uma série de produtos que são saudáveis e sim, são gostosos, né? E até, né, te respondendo essa questão das categorias, né, o que começou, uma das primeiras categorias nos anos 2000, mais ou menos, é a categoria de snacks, né? E até hoje você pensa em saudabilidade, você fala, vou comer uma barrinha. Não é? Barrinha de cereal. Uma barrinha de cereal. Mas hoje, quando você olha uma barrinha de cereal que lá atrás era considerada saudável... Hoje já não é mais. Hoje já não é mais. Mas aí existe uma infinitas marcas produzindo snacks, seja barrinha ou outro tipo de snack, com sabor e uma composição muito melhor. E aí, o que mudou foi a perspectiva do que é saudável. É engraçado isso que você falou, né? Era saudável, agora não é mais. Isso é uma coisa que já vi muitos mitos na internet, eu quero muito falar com você sobre isso. Eu me lembro até hoje de um vídeo do Porta dos Fundos, olha eu citando Porta dos Fundos aqui, mas eu me lembro até hoje. É um vídeo muito marcante pra mim. Eu acho que foi o Fábio Pochá que era o protagonista, não sei se você vai se lembrar. É um vídeo que ele é um médico, ele fica olhando pra pessoa assim, bom, agora eu vou te dar uma receita de não sei o que, agora você vai comer não sei quantos ovos por dia. Passava 1 milésimo. Não, parou. Saiu um estudo novo, agora que não pode mais comer ovo. Agora você vai comer só a gema. Não, parou, agora você vai comer só a clara. Obviamente, até pela característica ali dos vídeos, foi um vídeo de um grande exagero, mas é um pouco isso, né, Bruna? Eu queria que você falasse um pouco sobre esses mitos.
Porque as pessoas ficam perdidas. Tem muitos memes na internet, influenciadores que ficam dizendo uma coisa, o outro diz outra, um diz uma, outro diz... Não, o whey é bom, não é bom. Você tem que tomar creatina, não tem que tomar creatina. Isso faz bem pro fígado, isso faz mal pro fígado, isso faz bem pro rim, faz mal pro rim. Conta um pouco desses mitos aí, porque acho que é importante para o nosso público. Sim. Não, existem esses mitos, e existem até hoje, né? Começou lá atrás e existe até hoje. Só que eu acho que hoje tem uma grande diferença, que é você ouvir a opinião de um profissional da saúde. A gente fez uma pesquisa sobre a jornada digital da saudabilidade, que é como esse consumidor que busca a saudabilidade se comporta, como que é a jornada dele. E aí a gente identificou que mais de 90% dos respondentes dessa pesquisa afirmam que o profissional da saúde, principalmente a nutricionista, tem um papel fundamental na decisão de compra dele. Então, quando a gente traz esse profissional da saúde para junto da indústria para falar sobre aquele produto, a gente começa a dar mais clareza para o consumidor sobre o que é certo ou não consumir, em questão de quantidade, de produto, a qualidade de uma marca ou de outra, como é produzido, origem. Mas não tem muito a ver também com perfil, Bruna? Porque assim, quando eu vou numa nutricionista, ela me pede uma série de exames. Se você for a mesma coisa, quem está nos ouvindo a mesma coisa. E dentro desse perfil, por exemplo, de uma série de exames de sangue, vamos colocar assim os mais genéricos, ela entende um caminho nutricional que eu vou, e se você for lá e fizer os seus exames com outros resultados, um outro caminho nutricional. Não é um pouco perigoso a gente seguir, por exemplo, um influenciador, mesmo que ele seja um médico, tá? E aí eu não estou tirando ou pondo credibilidade em ninguém, eu estou dizendo, mesmo ele sendo um médico, sem eu fazer determinados exames, não é um pouco perigoso eu seguir essas orientações? Ou eu estou exagerando também? Não, dependendo de quem você segue, aí eu acho que até entro numa seara mais marqueteira, assim, né, do tipo... por favor, pode entrar. Porque assim, a gente trabalha com muitos profissionais da saúde. Para você ter ideia, na nossa base a gente tem mais de 6 mil profissionais de saúde cadastrados a nível Brasil. E muitos influenciadores. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Profissionais 6 mil que, vamos chamar assim, influenciam pessoas a consumir determinado tipo de alimento ou ter determinado tipo de hábito de vida, é isso? Sim, não necessariamente eles são influenciadores nas redes sociais, tá? São 6 mil, assim, vai do que não tem esse trabalho de influenciar, mas trabalha ali na parte clínica, é quem vai indicar para você o que você precisa consumir, e dentro dessa base também tem os que são influenciadores. Né? Tem os dois perfis. E aí a gente trabalha muito com esse tipo de público, né, com influenciadores e profissionais da saúde que são influenciadores. E aí a gente tem, assim, é muito diferente, porque quando a gente fala de profissional da saúde, o nutricionista ou médico, é claro que tem algumas exceções, tá? Porque existem os caras que vão falar e independente de conselho de CRN, CRM, eles vão falar e beleza. Mas a grande maioria respeita muito o que pode ou não ser falado de um produto. Porque existe uma lei dos conselhos de medicina e nutrição de que você não pode compartilhar, indicar mais de 2 ou 3 marcas para o consumidor. Você precisa dar várias opções para ele, você não pode forçar uma marca para ele. Então, o profissional que faz isso, o profissional que te dá um leque de opções, ele é o profissional mais correto. Porque ele está te dando várias opções e você, Rodrigo, vai escolher aquela que você acha que é melhor em questão de preço, de acessibilidade e de sabor, por exemplo. Mas tem muitos profissionais da saúde que vão indicando, vão fazendo esse trabalho de qualquer jeito, né? E aí isso se torna perigoso. Porque, claro, mas o ponto que eu quero dizer não é nem de um produto de marca. Vamos pegar um produto, por exemplo, como arroz, como feijão, como ovo, como carne, legumes. Então, são coisas que, assim, os mitos também em torno desse tipo de alimento, desses tipos, né, de alimento também são muito grandes, né, Bruna? Sim. Se ele não passa o conhecimento correto, se ele só quer vender ali alguma coisa que é de interesse dele, isso acaba prejudicando quem está vendo, né? Porque o que acontece, muitas pessoas não têm também condições financeiras de pagar um bom profissional, de ir uma boa consulta, né? Então, elas acabam indo lá nas redes sociais, achei esse perfil aqui desse médico, dessa nutricionista, ela tá falando para eu comer assim, assim, assado, vou seguir essa dieta. Só que não é a dieta feita exclusivamente para ele, né?
É uma dieta, tipo, Porque, X. por exemplo, eu até deixei anotado aqui, foi por isso que eu citei a questão da carne. Tem muita gente que fala, não, você para de comer carne, você tem os benefícios A, B, C, D. Eu não vou nem me aventurar se tá aqui, mas A, B, C e D. Aí você pode, aí fala, mas tem a proteína da carne. Ah, não, você substitui pela soja. Tem gente que fala, não. O que tem na soja não substitui a carne. E aí as pessoas, desculpa dizer, Bruna, ficam loucas. Elas ficam piradas. Porque assim, eu como carne, não como carne. Carne branca é melhor. Uhum. Peixe, frango é melhor do que carne vermelha. E aí, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Só que existe um trabalho nosso, Saudabi e indústria também, de ensinar melhor o consumidor a fazer as escolhas corretas. Como é que a gente faz isso? E como é que vocês ensinam isso? Então. Gostei disso daí. Agora a entrevista Como é que a gente faz isso? O segredo, não vou falar. Imagina, vai lá. Na verdade, assim, a gente tem um papel que é trazer conhecimento, né? A gente pegar a indústria, pegar o profissional da saúde e compartilhar o conhecimento correto sobre saudabilidade, né? Aí alimentação, sobre esporte, sobre tudo relacionado ao universo de bem-estar. Como que a gente faz, né? A gente cria mas muito mesmo conteúdo relacionado a isso, de diferentes formatos. Então, eu vou ter conteúdo diretamente para o profissional da saúde, com a linguagem para ele, porque sim, tem profissional da saúde que é formado lá em nutrição, medicina, e ainda assim não sabe se comunicar da forma correta, como passar da forma correta para o consumidor, se ele deve ou não comer ovo, se deve comer 2 ou 3 ou 10, eles têm muita dificuldade nisso, e a gente dá esse suporte. Como é que você compartilha conhecimento, principalmente nas redes sociais, que é onde tem um alcance muito maior, né? Como é que você compartilha esse conhecimento de forma correta? Então a gente fala com esse profissional, a gente ensina ele a fazer isso, a gente ensina a indústria a falar com o consumidor sobre isso. Então, indústria, também tem um papel fundamental de ensinar ao consumidor quais são os benefícios dos alimentos, né? E também, quando eu falo de indústria, normalmente é a marca e normalmente quem é do marketing. Só que a gente também pega o time comercial dessa indústria e ensina esse time comercial sobre saudabilidade, para que no momento que ele vá vender o produto para um varejo, para uma loja especializada, ele saiba explicar melhor sobre o universo de saudabilidade que aquela marca navega. Então, a gente vai adaptando a linguagem de acordo com cada um desses stakeholders. Então, com a nutricionista eu falo de um jeito, com a indústria eu falo de outro, com o time comercial de outro e com o consumidor de outra forma. E você faz a integração dessas pontas para chegar isso, por exemplo, no consumidor. Isso, exato. E aí eu preciso garantir que esse compartilhar de ensinamento ali para o consumidor sobre como consumir melhor cada produto, seja um produto industrializado ou seja arroz, feijão, né, ovo, da forma correta, né? Você sabe o que eu vi um nutricionista dizendo uma vez? Não vou ficar revelando nomes aqui por motivos óbvios, mas quando eu digo que eu vi é em redes sociais mesmo, tá? Os influenciadores. Dizendo assim, é muito simples. Tudo que é natural sempre vai ser muito melhor do que tudo que é artificial. Tudo que é fresco vai ser sempre muito melhor que industrializado. Se você partir desse princípio, você não vai errar nunca. Tá certo isso? Tudo que é fresco... Tudo que é fresco é melhor do que o industrializado. E tudo que é natural é melhor que o artificial. Fim. Não necessariamente. Minha visão, eu sou formada em nutrição também, mas a minha jornada foi muito mais pautada no marketing. Tá. Mas você tem a formação em nutrição, isso é importante, você tem esse conhecimento. Sim. Vamos lá. E eu não enxergo que tudo que é natural é sempre melhor que o industrializado, porque depende de como você manipula o natural. E existem muitas possibilidades. Manipulação, você está falando de limpeza, por exemplo? Não, como você prepara. Ah, como você faz o preparo antes de comer, entendi. Exatamente, como você prepara. Você pode ter um alimento natural e fritar aquele alimento. Consegue me dar um exemplo, pessoal? Dá um exemplo. Por exemplo, batata, né? Batata. Vamos lá. Eu peguei a batata e eu vou fazer uma batata frita. No óleo. No óleo. É um alimento natural. É um alimento natural, só que ele foi frito. Num óleo que às vezes está oxidado, já está, sei lá, vencido, ou um óleo que não é de boa qualidade, ele vai trazer 0 benefícios para o seu corpo quando você consumir aquilo. Não, eu não sou chita, tá? Eu não acho que você não tem que comer a batata frita. Eu adoro uma batata frita. Mas existem momentos para isso. E existem muitos industrializados que têm uma composição excelente.
que tem sabor, composição, funcionalidade excelente. Então, não é muito o que é natural é 100% bom, o que é industrializado não é. O artificial tem mais algumas questões, porque o artificial, sim, dependendo da composição que ele tem, não é legal, mas não necessariamente todo industrializado é ruim. E tem uma leva de profissionais da saúde que falam muito isso nas redes sociais, que acaba com a indústria. E não é verdade. Existem muitos produtos bons hoje. E você acha que é um caminho sem volta a saudabilidade? Que eu quero dizer o seguinte, quando a gente começou a falar lá atrás, aí sim lá atrás mesmo, de internet, foi o caminho sem volta. Quando a gente começou a falar de trabalho remoto, ainda antes da pandemia, já tinha começado, claro que não na velocidade que ocorreu na pandemia, mas também já se discutia aí uma coisa que não tinha como fugir. Quando você fala hoje de inteligência artificial, não tem como fugir. Quando eu falo trabalho remoto, eu não estou dizendo 100% remoto, mas a utilização da ferramenta de trabalho em casa para aumentar a produtividade ou como novos meios, é isso que eu quero dizer. Inteligência artificial, cada vez mais, em todas as áreas, também caminho sem volta. Inteligência vai ajudar. Agora, o como, se você é benéfico, algum trecho sim, algum trecho não, uma outra história que não vem ao caso. O ponto é, a saudabilidade como um todo, que é esse conjunto desses pilares que você mencionou, é algo que hoje, ou todas as indústrias acordam para isso, ou elas estão fora do mercado? Sim, eu acho que não é um caminho sem volta. Para você ter uma ideia, hoje o mercado de wellness no Brasil, ele representa um pouco mais de 4 bilhões de dólares, então é muito significativo. Na parte de veganos, vegetarianos a gente tem mais de 30 milhões de vegetarianos no Brasil, e eu acredito que são 7 milhões, mais ou menos, de veganos. Então, assim, é muito expressivo, né? Tem algo que é muito legal de compartilhar, que tem a ver com essa representatividade, que é o perfil das pessoas, das personas que a gente desenvolveu. Porque quando a gente fala de saudabilidade, não existe só um tipo de consumidor. Então, existem vários tipos de consumidores. Só que esses consumidores, eles vão pipocando, né? E aí a indústria precisa ir atendendo cada vez mais. Então, a gente criou uma série de personas que facilita para a indústria como que cada vez mais eu me relaciono, eu me comunico, eu crio produtos para diferentes tipos de públicos, né? Então, tem algumas. A gente começa pelo beginner, que é aquela pessoa que está começando a entrar para a saudabilidade, não quer muito compromisso, né? Mas já deu os primeiros passos. Já deu os primeiros passos. Aí depois a gente tem o balance, que é aquela pessoa que busca mais rituais, entra naquela questão da tríplice que eu comentei, né? O equilíbrio de corpo, mente e alma. É uma pessoa que já sabe muito mais sobre saudabilidade. Aí a gente tem o performance, que é aquele que busca uma performance atrelada à atividade física, e aí não importa a atividade física, né? Ele tem uma constante ali, uma rotina muito atrelada à atividade física, à alimentação saudável. Aí a gente tem o Health Family, que é sempre aquela pessoa responsável pela alimentação da família, não necessariamente a mãe, pode ser o pai, enfim, e que vai levar a saudabilidade ali para dentro daquela família, é quem vai fazer a compra e vai optar por produtos saudáveis. A gente tem o Green Power, que são os veganos, vegetarianos e flexitarianos. O Sênior. O que são flexitarianos? Os flexitarianos é aquele público que não tem interesse em alimentos veganos e vegetarianos, só que eles não querem agora ter uma alimentação 100% vegetariana e vegana. Flexa, ele está entre um e outro ainda. Ele está numa transição. Ele equilibra muito bem isso, o consumo de alimentos de origem animal na sua rotina. Tá bom. Então, tem dias que ele consome. É quem normalmente é adepto à segunda sem carne, mas também, assim, não tem um consumo super exacerbado de carne, tá? Aí a gente tem o sênior, o público sênior, que é o 60+, que vem cada vez mais buscando por saudabilidade. E é isso. Então, são essas personas, e aí cada uma tem um comportamento diferente dentro desse universo de saudabilidade. Mas dentro dessas categorias que você citou, isso tem a ver também com classe social? Porque uma das questões que a gente fala muito quando traz esse contexto de alimentação saudável, ou a gente traz esse contexto, por exemplo, em que a gente cita a importância de você se alimentar melhor, atividade física, mas quando a gente fala de alimento, por exemplo, a gente fala de uma coisa chamada preço. E a determinados alimentos saudáveis, eles são mais caros.
Claro, se a gente pensar em legumes, por exemplo, frescos que você compra numa feira, num hortifruti, etc., claro, se você pegar tomate, cebola, alface, proporcionalmente em número absoluto, pode ser mais barato do que, por exemplo, pode ser não, né? É mais barato, por exemplo, do que 1 quilo de filé mignon, né? Ou de alguma outra carne. Mas eu estou dizendo, no geral, quando você vai para uma alimentação fora do lar, ou quando você vai para outros tipos de alimento que não só os vegetais, às vezes são alimentos mais caros. Como é que isso chega na sociedade? Como é que você vê essa ampliação de público pensando nessa questão social, por favor? Tá, legal. Existe também um grande mito de que a alimentação saudável é 100% mais cara. Preço, sim, é uma das barreiras para o consumidor aderir, mas existem outras oportunidades ali, outros momentos que ele consegue trazer a alimentação saudável para a mesa ali da família, Tá. né? É o que você falou. O acesso a uma feira, hoje, por exemplo, um dos canais que está com muita ascensão é o atacarejo, por conta do acesso a alimentos perecíveis e laticínios. É um canal que vem crescendo muito no âmbito de saudabilidade. Então, hoje, no dia de hoje, a gente já tem mais acesso tanto a canais como produtos ali industrializados que são mais democráticos. Inclusive, recentemente a gente atendeu uma marca que é uma marca 100% democrática, uma marca de grãos e farinhas, e o intuito dessa marca é ter um preço muito mais reduzido no ponto de venda. E aí eles fazem todo um trabalho para que eles também consigam crescer, mas a gente tem esse papel de mostrar ali para o consumidor que existem marcas que têm esse objetivo de serem mais democráticas. Mas aí, como eu falei, né, tem alguns canais que ajudam nesse sentido. Entendi. Né? E como é que você vê o futuro disso? Porque a gente está agora buscando, você falou de 3 eras, e essa era pós-pandemia, né? Falando dos 3 pilares, perdão, dessa tríade que você mencionou. Como é que você vê o futuro da alimentação saudável? Eu acho que assim... Vai ter uma nova era? Vai. Eu acho que vai ter uma nova era, que aí vai ser uma era mais atrelada, como a inteligência artificial, por exemplo, pode influenciar na decisão do consumidor. Caramba. Né? Por exemplo, né, eu fiz recentemente uma viagem para Nova York, recentemente, no ano passado, e para uma feira, uma das principais feiras de alimentos, bebidas e suplementação dos Estados Unidos. E aí a gente viu, a gente fez uma visita a um campo em algumas lojas e supermercados, e a gente viu algumas lojas, principalmente lojas que são centros de saúde, não são hospitais, são centros de wellness, que colocam ali inteligência artificial para desenvolver injetáveis que proporcionam uma maior funcionalidade não é nem paciente, para o cliente. Por exemplo, hoje, aqui no Brasil, quando a gente identifica que a gente precisa de ferro, porque a gente está com uma quantidade baixa de ferro no nosso corpo, é uma coisa muito mais tratamento. Né? O médico vai lá e prescreve, Rodrigo, você precisa de ferro, você vai ter que ir num centro de infusão ou num hospital tomar o ferro. E aí é um negócio chato, porque você fala, putz, estou doente, né? Preciso de ferro, né? Lá, eles já têm centros de wellness que isso não acaba vindo do médico, isso acaba sendo algo rotineiro na vida da pessoa. Então, ela vai nesse centro de wellness, já é um hábito, ela vai nesse centro de wellness, consumir, né, receber esse ferro, como vários outros compostos de vitaminas e minerais. Isso aqui no Brasil a gente não tem. Eu até, quando eu voltei... Você acha que demora quanto tempo para chegar isso no Brasil? Eu não acho que demora. Porque quando eu voltei, eu conversei com alguns profissionais da saúde que têm clínicas para entender, né? E aí, como que vocês enxergam isso, né? Vocês têm interesse em transformar a clínica de vocês em um centro, por exemplo, de infusão, mas mais como prevenção do que como tratamento? E sim, os profissionais da saúde vêm buscando muito isso, né? Mas eu acho que assim, talvez uma próxima era, daqui uns 5 anos, mais ou menos. Ou seja, não vai demorar tanto. Eu acho que não demora tanto. Tá bom. Eu acho que não demora tanto. E eu acho que também, assim, cada vez mais o consumidor tem acesso à alimentação saudável, né? Ao estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável está cada vez mais acessível e cada vez mais propagado entre as pessoas. Exato, exatamente.
Bruna, infelizmente acabou nosso tempo. O bloco terminou, passou muito rápido. Já falar mais tanta coisa. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Já estendo aqui o convite para a gente fazer mais uma entrevista mais para frente. Agradeço muito a sua presença e que espero que você volte em breve. Adorei. Estou sempre à disposição. Adoro esse tema, adoro falar sobre isso. Contem comigo para outros papos. Obrigada pelo convite. Essa foi Bruna Pavão, CEO e fundadora da Saudabil, uma empresa que trabalha nesse mercado de saudabilidade, consultoria e pessoal de marketing. O Varejista volta em 1 minuto. A gente vai entrevistar André Heller. A gente vai continuar nessa questão de performance, um pouco de saúde. André Heller, que foi campeão olímpico e mundial pela seleção brasileira de vôlei, você conhece muito bem. Daqui 1 minutinho o Varejista está de volta com o segundo bloco. Até já. Voltamos com o Varejista e uma presença muito especial, como eu prometi no final do primeiro bloco. Estamos aqui com André Heller, que hoje é empresário, trabalha como consultor na área de performance no mundo corporativo, também nos esportes. Tem muita gente que conhece como campeão, não vou falar esse, tá? Não vou falar esse. Campeão olímpico, campeão mundial na grande, famosa seleção comandada aí pelo técnico Bernardinho, você e tantos outros nomes conhecidos. Está aqui no Varejista para a gente falar sobre vários assuntos que têm a ver com performance e desenvolvimento de pessoas. Então, primeiro de tudo, André, muito obrigado pela sua presença e por estar aqui no Varejista. Eu que agradeço, Rodrigo. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, por poder também compartilhar um pouquinho, né, sobre o que de fato é a alta performance e a excelência no esporte. Eu que agradeço a sua presença e já começo te perguntando assim, dentro do mundo corporativo, que é o que eu quero muito falar com você, não é uma entrevista com um campeão olímpico de vôlei, por mais que a gente diga e tenha muito orgulho de você nesse sentido, acompanhamos muitas manhãs, vocês, todo mundo que está assistindo, mas o ponto hoje é alta performance e desenvolvimento humano, que é algo que a sua carreira, depois que você saiu, vamos chamar assim, como atleta profissional ali da quadra, você começou a desenvolver isso. Então, primeiro me conta como é que foi essa transição da saída das quadras para esse mundo mais corporativo e de alta performance, até para eu fazer as perguntas mais relacionadas a isso. Tem muita gente que não sabe que você está envolvido nesse mundo. Só faz essa contextualização para todo mundo, aí eu já emendo as perguntas relacionadas a isso. André, por favor. Perfeito, Rodrigo. Na verdade, a minha transição começou no início da minha carreira, né? Eu sempre tive a ideia de que eu precisaria estar preparado em caso de uma interrupção, por exemplo, na carreira, que pode acontecer por vários motivos. Uma lesão, um tornozelo, um joelho, um ombro, ou até mesmo por falta de competência, porque é assim que funciona. Então eu sempre tive a ideia de construir paralelamente à minha carreira esportiva uma outra carreira, como se fosse um motor 2 de crescimento acontecendo. Então eu mantive a minha vida escolar, educacional, acadêmica sempre acontecendo paralelamente. Obviamente que no auge da minha carreira a gente não tinha tanto a questão da educação do EAD, né, da educação à distância, mas quando eu não estava estudando um curso ou quando eu não estava na universidade, eu estava lendo um livro, por exemplo. Eu sempre entendi que a educação me ajudaria a construir uma outra carreira quando ela fosse necessário, mas também era uma maneira de eu nutrir a minha própria carreira esportiva, porque hoje eu te falo com muita tranquilidade, o atleta bom é um atleta inteligente, né? Não é só um jogo de braços e pernas o esporte, independente da modalidade, a caixa de comando está aqui, então eu precisava também nutrir o meu cérebro, a minha mente, com conhecimentos, aprendizados, competências, habilidades, para que eu também nutrisse a minha performance esportiva da maneira adequada. E eu comecei isso desde cedo e fui evoluindo na minha carreira esportiva, tudo foi conspirando a meu favor, ou melhor, eu fui construindo uma carreira onde tudo foi conspirando para que acontecesse de uma maneira muito bacana. Eu joguei até os 39 anos, intensifiquei os meus estudos nos últimos 10 anos, então quando eu, de fato, me aposentei das quadras, me aposentei da prática esportiva, eu me sentia melhor preparado para realmente ingressar no ambiente que eu queria desbravar, digamos assim, que era a educação corporativa. Então, agora, em 2024, nossa empresa de educação corporativa e educação em esporte irá completar 12 anos já. Claro que lá no início a gente tinha como produto principal as palestras, mas hoje a nossa empresa, que chama Heller Desenvolvimento,
tem palestra, tem imersão, tem workshop, tem treinamento, trabalhamos com assessments consolidados no mercado, e aí é uma eterna construção, né? Na verdade, você sabe muito bem disso, né? Para você tentar colaborar com o ambiente corporativo que tem muitas demandas, muitos objetivos, nós do nosso lado também fazemos a lição de casa, que é nos capacitarmos para oferecermos melhores produtos e abordagens. E como é que hoje você entende, principalmente, acredito eu que você faça muito a ponte do esporte com o mundo corporativo, até pela sua trajetória, pela sua vivência. Eu já te vi falando em muitos lugares, a gente já teve a oportunidade de estar junto em alguns, inclusive, e eu gosto muito quando você fala de alta performance associada à cobrança, a nível de cobrança. Eu queria começar por essa história, porque, claro, a gente tem aqui 30 minutos para falar e vai faltar assunto, a gente já te digo que você vai voltar mais para frente assim que você tiver a agenda, mas eu queria muito focar nesse ponto, que é um ponto que para mim é muito importante. Fala-se hoje na sociedade a dificuldade de cobrar as pessoas, fala-se de doenças relacionadas ao trabalho, burnout, por exemplo, é uma delas. E aí essa história da cobrança, ela fica num lugar, às vezes, difícil da gente colocar. Ao mesmo tempo, o nível de cobrança, e como eu falei, já ouvi o André falando muito, está muito associado à alta performance, né? Sem cobrança não tem alta performance. E o mundo corporativo hoje, a palavra cobrança, ela é muito nebulosa, vamos chamar assim. Como é que você consegue fazer uma relação entre cobrança e alta performance dentro da realidade do mundo corporativo de hoje? Ótimo, Rodrigo. Primeiro, em todas as minhas abordagens, eu gosto de sugerir, porque eu acredito nisso, uma mudança de termos. Então, a gente pode pensar sobre cobrança, sim, desde que cobrança não esteja diretamente ligada a apontar o dedo para culpados. Então, eu sugiro que ao invés de a gente falar de cobrança, a gente fale de exigência. E quando a gente fala de exigência, a gente precisamos pensar em construir um ambiente de exigência. E exigência, ambiente e cultura está ligada intimamente à colaboração. Colaboração, porque quando eu exijo do outro, quando essa cultura foi implantada ou implementada, a percepção é que eu estou exigindo de você, porque você pode dar e fazer melhor, e quando eu exijo, eu estou colaborando com você. E quando eu exijo, né, dentro de uma cultura de colaboração e de exigência, que na verdade é uma cultura também de aprendizado, eu também estou aberto a ser exigido, a ser cobrado, porque as pessoas vão se complementando, elas vão se suportando. E a exigência, ela é uma condição sine qua non num ambiente colaborativo. Quando você separa exigência de cobrança, eu entendi a sua perspectiva, mas eu fico muito pensando na perspectiva de quem recebe. Quando você agora separa para mim como uma pessoa que trabalhou e hoje trabalha no mundo corporativo, eu sou um empresário que exige /cobro bastante. Com certeza você dentro da sua empresa. Mas na perspectiva de quem ouve, será que ele consegue entender essa diferença? E creio eu que você esteja falando que essa diferença é sentida ou percebida por quem ouve dentro do ambiente de colaboração. Por que eu trouxe essa história? Quando o André vira e fala para mim, eu vi muitos das manhãs na seleção, de vocês, da licença do termo, pessoal que eu vou usar aqui, por favor, peço licença, vocês se xingando objetivamente em quadra, né, apontando o dedo assim e batendo no peito do outro, você está num nível de exigência, num processo colaborativo. Mas você percebe onde eu quero chegar mais fundo ainda nessa Perfeito. questão? Se você puder citar isso, porque havia essa exigência, a gente via isso na televisão, o Bernardinho arrancando a camisa, né? E vocês entregando e dentro de um ambiente de colaboração. Você consegue fazer essa ponte para ficar ainda mais claro, André, por favor? Sem dúvida nenhuma, e foi preciso. Eu acho que você fez a pergunta que eu estava esperando, na verdade. Você falou assim, como a pessoa que está sendo cobrada ou exigido vai entender isso. Na verdade, esse entendimento não é uma questão de ter ou não ter. Esse entendimento ou essa percepção é construída. É construída. Então, quando nós estamos falando de cultura, de ambiente, essa cultura, esse ambiente não surgem da noite para o dia. O líder é o principal criador deste ambiente para a exigência acontecer. Isso acontece como, Rodrigo? Primeiro, através da conexão. O que é conexão? Conexão é nós mostrarmos interesse genuíno em estarmos juntos.
Eu me interesso genuinamente por você. Quem é o Rodrigo? O que o Rodrigo pensa? Então, um ambiente colaborativo de exigência positiva, começa a acontecer ou começa a ser construído através de conexão. Por que essa conexão é importante? Porque a gente precisa construir uma relação de confiança entre nós. Porque se você não confiar em mim, o meu feedback não vai ser feedback, vai ser uma crítica. E aí todo mundo fala de crítica construtiva, eu já ouvi assim, eu não quero crítica construtiva porque eu não estou em obra. Já me falaram isso, né? Então, quando não há confiança entre nós, qualquer correção, qualquer cobrança, ou melhor dizendo, exigência, talvez faça com que essa pessoa, ao invés de reagir positivamente a essa exigência, ela vai sentir como ameaçada. Opa, ele está me julgando, está me criticando. Como é a resposta das pessoas a uma ameaça? Elas se afastam, ao invés de se aproximarem. Quando nós temos uma relação de confiança, olha, eu confio em você, Rodrigo, você pode me exigir, me cobrar, eu confio tanto em você, que mesmo se eu não gostar daquilo que você falou, eu vou te falar, Rodrigo, te entendi, mas não gostei, mas nós estamos juntos. E aí, Rodrigo, isso é gerado pela confiança, né? Isso é gerado com confiança. E aí nós vamos para o último item desse tripé importantíssimo, a segurança. Quando eu me sinto seguro dentro de um ambiente de exigência, na cobrança eu não vou pisar no freio, eu vou acelerar. Porque um ambiente onde reina a insegurança, onde eu me sinto julgado o tempo todo, eu vou pisar no freio, eu não vou oferecer o meu melhor, eu não vou oferecer o meu potencial na sua plenitude. Quando eu me sinto seguro, você pode falar o que você quiser falar, mas eu vou acelerar, eu vou até ficar pé da vida com você, eu não vou gostar, mas espera aí, eu estou onde eu quero estar, aqui me reconhecem, aqui confio em mim, eu confio nas outras pessoas e eu estou seguro, inclusive para discordar e debater, mas eu vou acelerar com a minha equipe. Quando você fala dessa segurança, se a gente trouxer diretamente para o ambiente corporativo, sair rapidinho dessa analogia que a gente está fazendo com o esporte, se a gente ficar no ambiente corporativo, quando você diz segurança, vou pegar um exemplo bastante simples aqui, vamos supor que você é meu líder, né? E vamos supor que eu estou sendo exigido por você muito, e aí essa segurança que você diz é algo mais ou menos assim. Eu vou dar um exemplo para você me dizer se é isso, perfeito, tá? De eu falar assim, ele tá me cobrando, ele tá me exigindo, eu não estou gostando, mas eu vou acelerar porque eu confio que ele está fazendo isso em prol de algo colaborativo da empresa e não, por exemplo, para me demitir. Entende o que eu quero dizer? As pessoas, às vezes, não têm segurança e têm medo da cobrança do líder porque ela acha que vai ser demitida. Síndrome da perseguição. Não, então, meu Deus, agora ele falou isso, o André ele falou isso, ele é meu líder, poxa, eu vou ser demitido, caramba, o que eu faço agora? Aí gera essa insegurança, ele não pisa no acelerador e não produz. Faz sentido isso? Totalmente sentido. Síndrome da perseguição, ele só pega no meu pé, o meu erro é maior que dos outros. O esporte é recheado desses exemplos e eu vou te falar mais. Eu passei por isso na seleção. Em algum momento com o próprio Bernardinho, eu me senti perseguido, mas a percepção era minha. Ele, como líder, tinha que fazer o que ele tinha que fazer. Ele tinha que escolher os 12 melhores atletas para jogar o Campeonato Mundial. Eu não fui uma das escolhas, uma das opções. E ele me demitiu naquele momento, ele me dispensou. Mas espera aí, a percepção era minha. Quando eu voltei no ano seguinte, depois de uma infinidade de meses de treinamentos mais capacitado, na verdade todo aquele treino me serviu para chegar na seleção novamente e pensar assim, peraí, agora eu não vou ser cortado. O Bernardo é o líder, ele vai escolher obviamente os 12 melhores para a seleção, então peraí, o meu trabalho aqui não é só tentar um papel entre os titulares, o meu trabalho aqui como integrante da seleção brasileira é fazer o meu melhor, pensando no bem da seleção brasileira como titular ou reserva, seja bloqueando ou servindo um copo de água para quem está jogando. E aí sim eu vou convencer o meu líder de que eu sou a melhor pessoa, a pessoa mais adequada para estar ali com ele. Mas eu precisei me sentir seguro. Agora perceba, Rodrigo, isso é muito importante. Porque quando eu falo que é o papel do líder construir esse ambiente, eu não estou tirando o protagonismo de cada um de nós. Porque no final das contas, a minha percepção é minha. O Bernardo mudou
Eu não sei. Mas o que mudou foi minha percepção. E muitas vezes, quando eu mudo, o mundo muda. E é interessante você falar isso pelo seguinte, o Bernardinho, né? Fala algumas coisas que eu também já te ouvi, por isso que eu vou trazer à tona, que eu acho isso excelente, né? Ele dá muito exemplo do Tom Brady, né? Que ele foi, dentro do draft ali do futebol americano, a escolha número 199 e virou, e ele é uma lenda, né? O Tom Brady, os números dele no futebol americano são incontestáveis, alguns recordes, não sei todos de cabeça agora, e o Bernardinho ainda completa assim, e ainda casou com a Gisele Bündchen, né? Quer dizer, o cara é uma lenda, né? Claro, é uma brincadeira, mas ele diz assim, o cara é uma lenda e foi o 199, né? O número 199, foi. Quase ficou fora naquele ano do draft, e de repente as pessoas iam jogar fora um talento nesse nível de lenda do Tom Brady. E você me falou uma coisa uma vez, de que vocês todos ali, André, e claro, vou misturar aqui as gerações, tá? Claro. André, Giovanni, Giba, Tandy em gerações anteriores, Maurício, o próprio o Bernardinho, filho do Bernardo, enfim, o Ricardinho, entre outros, que eram pessoas muito mais médias, que se uniram e ficaram excelentes, do que expoentes excelentes absurdamente, que se juntaram a um grupo de estrelas. E se você puder trazer exemplos, inclusive, de grupos de estrelas que não deram certo, faz sentido isso? Ou seja, pessoas médias podem ser muito bem treinadas e se tornarem lendas? Essa é a pergunta. Exatamente, exatamente. E aqui vale um comentário, um parênteses. Ninguém gostava quando o Bernardo nos xingava, ou quase arrancava a camisa, ou arrancava o fone de ouvido, ou dava aqueles gritos. Ninguém de nós gostava. A questão é que, de novo, nós construímos um ambiente para que ele fizesse isso, e a nossa percepção era, mesmo não gostando, para ele está tentando tirar o nosso melhor, nós vamos mostrar o nosso melhor agora, por vezes com muita raiva dele, por vezes, nas boas aspas, querendo matar ele, mas espera aí, ele está fazendo isso porque quer tirar o nosso melhor, então ele enxerga que temos mais para dar, mais e melhor, mas ninguém gostava. Agora, quando nos encontramos, Rodrigo, no caso da nossa geração ali, no ano de 2001, quando o Bernardo chegou à seleção masculina, éramos bons jogadores? Sim, ótimos jogadores, alguns excelentes. Porém, nenhum de nós tinha uma carreira consolidada ou era um fenômeno. Depois, juntos, decidimos fazer coisas extraordinárias, mas primeiro construímos a nossa cultura. Quem assistiu nossos jogos, não sei se tu teve essa oportunidade. Com certeza, várias manhãs do fim de semana. Ou tinha essa percepção, né, de que era um ritmo alucinante que o adversário não sustentava. Acho que tu não teve uma oportunidade de assistir nossos treinos. Não, nossos treinos eram num ritmo 10 vezes maior do que o jogo. Então nós, na verdade, reproduzíamos nos jogos aquilo que fazíamos todos os dias repetidamente. E assim nos tornamos a melhor equipe de todos os tempos, assim fomos reconhecidos pelas autoridades mundiais do esporte. Não sei se fomos, não tenho essa pretensão de saber, mas recebemos... Mas isso agora é quase irrelevante, né? O ponto de quem concorda ou quem discorda. Recebemos este reconhecimento. O fato é que todo mundo pergunta, ok, André, depois que vocês ganharam tudo até 2008, vocês passaram a ser jogadores extraordinários? Não, ainda não. Éramos extraordinários juntos. Tanto é que, eu já te contei essa história, todos depois de 2004 fomos contratados para jogar na Itália, que à época era a NBA do voleibol, e pouquíssimos ou raríssimos casos, talvez um ou dois de nós, tivemos uma performance parecida com a performance na seleção, ou seja, performance quando estávamos juntos. Fomos contratados pelos times italianos pensando assim, poxa, eu vou contratar o André, porque o André na seleção é um fenômeno. Cheguei lá, eu não era um fenômeno, porque eu jogava bem, eu tinha um desempenho muito acima da média quando eu estava com os outros caras. Então, juntos, nós realizamos coisas extraordinárias. Mas esta cultura foi uma construção. Não começou do dia para a noite isso, foi uma construção. Muitas vezes essa construção passou por muito treinamento. E eu queria que você dissesse, até porque você tem um livro aqui, quero ter a oportunidade de que você fale do livro, né?
Foque a Ação, Colecione Resultados, do André Heller aqui. É um livro muito bacana de enfrente os bloqueios e arquitete a sua jornada de excelência, né? Então esse livro aqui, olha, quem quiser uma indicação de livro aqui, excelente. Obrigado por ter trazido o livro aqui para nós. E eu quero que a gente passe para esse trecho agora da entrevista, fazendo completamente a ponte para o mundo corporativo. E vou te explicar por quê nesses minutos que a gente tem. As pessoas olham você no esporte, e outros esportistas, claro, mas aqui eu tô falando de você, e falam, cara, uma coisa é lá na quadra, o esporte. Essa não é a minha realidade no mundo corporativo. O pessoal dá o exemplo do esporte, mas no mundo corporativo é diferente. Tem gente, nesse momento, eu não tenho a dúvida disso, ouvindo a nossa entrevista e falando, ele fala isso porque ele estava representando a seleção brasileira de vôlei, quero ver ele trabalhar aqui no escritório, tá, né? Você percebe? As pessoas às vezes têm essa visão. Claro. Como é que você consegue fazer essa ponte, não só no livro, mas nas suas palestras e nos workshops que você dá, com o mundo real corporativo, de as pessoas entenderem que essa cobrança, essa exigência, essa colaboração é só isso que vai fazê-las ter um nível realmente de excelência, senão ela vai morrer uma pessoa reclamona. Exatamente. Muito natural. Então você que tem essa dúvida, né, ou questionou assim, poxa vida, o que o esporte tem a ver com o ambiente corporativo? É uma dúvida muito natural. Uhum. Porém, eu estou aqui para corroborar a tese de que existem muitos componentes em comum entre os dois ambientes, né? Não tem, Rodrigo, como nós falarmos de alta performance, excelência, sem primeiro a gente olhar para o espelho. Por que eu estou falando isso? Os atletas todos, de maneira consciente ou inconsciente, passam por um trabalho de autoconhecimento. O autoconhecimento é a habilidade que pavimenta o caminho para todas as outras habilidades passarem. Anthony Robbins fala sobre isso, Tim Collins fala sobre isso, Jim Collins fala sobre isso, né? Primeiro você precisa olhar para o espelho, depois você vai olhar pela janela. Por que isso é importante no esporte, no ambiente corporativo? Para o indivíduo ou para a organização? Porque primeiro eu preciso entender que recursos eu tenho, que recursos eu não tenho, quais são as minhas limitações, quais são as minhas forças, para depois construir a melhor rota para chegar no meu objetivo, na minha meta e no meu sonho. É como um aplicativo de trânsito, por exemplo, né? Um Waze. Eu coloco meta, objetivo, para muitos de nós sonhos, mas eu primeiro preciso reconhecer qual é meu ponto de partida, de onde eu estou partindo, porque senão eu não consigo construir a melhor rota. O aplicativo de trânsito faz isso. Uhum. Né? Então, primeiro eu vou olhar para mim. Aqueles recursos que eu tenho, eu vou aprimorar. Aqueles que eu não tenho, eu posso pedir ajuda profissional, por exemplo. Ou, aí sim, eu vou chamar o meu colega, a minha equipe e vou dizer, olha, gente, eu não tenho essa habilidade, eu não tenho essa competência, vocês me complementam e me completam. Então, ponto 1, autoconhecimento. No esporte, isso é notório, é muito trabalhado de maneira consciente ou não. O atleta precisa o tempo todo estar entendendo, poxa, o que eu tenho hoje, o que eu não tenho. Naquilo que eu tenho, eu vou reforçar, vou aprimorar. Aquilo que eu não tenho, eu vou treinar ainda mais e melhor. E talvez eu nunca vou ser o melhor defensor, digamos, no vôlei, né, Rodrigo? Mas eu compenso no bloqueio. A defesa fica com o Serginho, com o líbero. Isso é muito presente no ambiente corporativo também. Outro ponto fundamental, na verdade, é o novo impositivo organizacional e profissional, seja no esporte, seja no ambiente corporativo, o tal do lifelong learning, né? A capacitação continuada. Hoje nós sabemos que o profissional ou a organização que não entender que precisa se capacitar, ou seja, precisa adquirir novos conhecimentos, habilidades, competências e aprendizados de maneira contínua, vai se tornar obsoleto no mercado. Rodrigo, o que o atleta faz todos os dias? Treina. O treino no ambiente corporativo nada mais é do que o estudo, do que a capacitação continuada. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Parece um clichê, mas hoje eu preciso ser André, melhor do que sabe ontem. que é isso que eu queria que a gente ficasse agora no final dessa entrevista? Porque assim, você pega um LeBron James, você pega um André Heller, você pega um Giba, você pega um Stephen Curry, você pega um Cristiano Ronaldo. E quando você vê a pessoa alcançando esse nível de excelência, você não vê, por exemplo, você não considera, melhor dizendo, as horas e horas e horas, dias e dias, contínuos e repetidos que a pessoa fez isso. E aí quando você coloca isso no mundo corporativo, saindo do esporte, as pessoas acham que não é a mesma coisa, no sentido da constância,
no sentido da disciplina e da manutenção do treinamento. A gente que faz palestra, workshop, eu falo muito para os empresários, você acha que em um dia, num treinamento que a gente vai fazer aqui, a tua empresa inteira vai mudar? Desculpa, ela não vai. Não Isso vai. É uma ilusão. Isso é uma ilusão. Então, para a gente ir para o final da nossa entrevista, qual a importância do treino para excelência e alta performance? Rodrigo, tu falou muito bem. A gente não vê o LeBron James treinando, o Giba, o Curry ou qualquer outro atleta assim, que tenha uma alta visibilidade, porque a gente não tem acesso. Porque se a gente acompanhasse a rotina ao lado deles, a gente vai ver que esses caras treinam mais do que todos. A repetição foi, é e sempre será a matriarca da aprendizagem. Não tem jeito. Porém, nós temos que quebrar um paradigma que o esporte quebrou há pouco tempo. Não é só repetição, não é quantidade. Porque se você repetir o erro, você está treinando o erro. Você está fortalecendo o pensamento equivocado. Aí vem o líder, né? Exatamente, exatamente. O líder é a bússola, é o norte. Né? Então, nós estamos falando de quantidade de treino, de estudo, de horas ali se aprimorando, mas também temos que pensar em qualidade. E neste treino é muito comum, normal, que o desconforto apareça. E ele é muito bem-vindo. Porque em qualquer processo de aprendizagem o desconforto vai estar presente. A questão é, eu vou enfrentar o desconforto e vou me aprimorar, ou eu vou voltar para o estágio anterior, que é mais quentinho, onde eu domino tudo, mas eu me torno obsoleto. Mas isso não acontece sempre de maneira consciente. Profissionais e organizações voltam para o estágio anterior porque até obtiveram sucesso em algum momento da sua carreira, da sua jornada, e acreditam, e aqui não é um julgamento de valor, claro, acreditam porque tiveram sucesso, que essa mesma fórmula vai garantir sucessos presentes e futuros. Mas isso é um equívoco. Nós precisamos o tempo todo estar adquirindo novos conhecimentos, habilidades e competências, porque o mundo é dinâmico, o mercado é dinâmico, ele acontece numa velocidade nunca antes vista, né? É o mundo VUCA, o mundo Bunny e por aí vai. Então eu preciso o tempo todo estar lidando com esse desconforto. A questão é como eu vou encontrar conforto nesse desconforto. É muito importante. O treino, de novo, Rodrigo, ele é fundamental, porque na verdade a gente está falando de alta performance, a gente está falando de excelência, e alta performance e excelência, e é o olhar que eu procuro compartilhar com as organizações e com esses profissionais, que alta performance e excelência, na verdade, na vida real, não é na vida online. Na vida real, não é um resultado, não é uma medalha olímpica, não é um troféu, não é uma meta, não é um objetivo. Alta performance é aquilo que você faz repetidamente todos os dias. Você quer ser um bom profissional? Então, todos os dias, você precisa se dedicar, se capacitar, se comprometer e se engajar. Não, hoje eu estou cansado. Peraí, isso não é alta performance. Não, mas eu quero. Mas essa vontade não garante. Você precisa querer. E esse querer, porque verbo indica ação, precisa resultar em ação. Se você quer e não age, você está querendo errado. Assim, é impressionante como isso é importante, essa comparação. Infelizmente, assim, muito infelizmente, eu tenho que encerrar porque acabou. Acredite, passaram 30 minutos, para mim passou uns 10. O Rafa tá aqui, passou o tempo, deu tempo já me avisando. Eu quero já te dizer para você voltar aqui, porque eu acho que essa conversa precisa ser estendida e a gente trazer novas frentes para que as pessoas possam fazer não apenas essas comparações, mas entender como isso se aplica na prática. André Heller, muito, muito, muito obrigado pela sua presença. Já está oficializado o convite aqui para você voltar e a gente continuar esse papo. Eu te agradeço, Rodrigo. Muito importante nós compartilharmos essa abordagem que não é motivacional, ela é extremamente pragmática. E é importante que todos saibam, é possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, André. Esse foi O Varejista. Semana que vem a gente volta com mais um programa BMC News, informação que gera valor. Um abraço a todos.